Prepare-se. O seu coração vai bater mais forte. A partir de agora, você vai ouvir Momento de Reflexão com o pastor Lúcio Silva. Uma palavra de fé, coragem, edificação e salvação para a sua vida. Pastor Lúcio Silva. Eu cumprimento meus amados irmãos e amigos com uma gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer para você hoje um tema sobre as coisas que Deus aborrece. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Aborrecer quer dizer sentir horror a alguma coisa. Abominar é detestar. Quando a Bíblia diz que Deus aborrece e abomina alguma coisa, devemos prestar atenção para evitar tais coisas em nossas vidas. Então, meus amados, devemos examinar essas 7 coisas que contradizem o santo caráter de Deus. Começamos pelos olhos altivos. Olhos altivos são olhos elevados, altos, arrogantes, orgulhosos e presunçosos. Deus sempre condena a arrogância dos homens, pois ela contraria a sabedoria divina. Provérbios capítulo 8, versículo 12 ao 13 diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, e a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. Isaías capítulo 2, versículo 1 ao 5, profetiza sobre o estabelecimento da montanha da casa do Senhor, uma profecia claramente messiânica. No mesmo capítulo, ele mostra que Cristo viria contra a soberba e a arrogância dos homens. Isaías capítulo 2, versículo 12 ao 17. Observe, um dos alvos na vida cristã é vencer a altivez. Paulo escreveu: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a nossa submissão. Veja, está em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 ao 6. Vamos falar sobre a língua mentirosa. Nesta lista de 7 coisas que Deus aborrece, 3 são pecados da língua. Deus odeia a mentira. O mentiroso será castigado por Deus. Veja em Salmos capítulo 7, versículo 12 ao 16. Meus amados, muitas pessoas confiam na mentira, se achando capazes de enganar o mundo e até o próprio Deus. Na sua arrogância, elas não confiam no Senhor. Veja o que diz Salmo 40 e o versículo 4. Meus queridos irmãos, o servo de Deus abandona a mentira e busca a lei do Senhor. Salmo 19 e versículo 163. Observe, da mesma maneira que Deus aborrece a mentira, a pessoa justa também aborrece. Veja o que diz Provérbios no capítulo 13 e o versículo 5. Agora vamos falar das mãos que derramam sangue inocente. Deus sempre detestava a violência dos homens.
Em Gênesis, no capítulo 6 e o versículo 13, a violência é citada como motivo para a destruição dos homens no dilúvio. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 1 ao 2, aprendemos que o servo de Deus deve procurar ficar longe dos violentos. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina a violência e os seus lábios falam para o mal. Então, meus amados, poucos anos antes de usar a Babilônia para destruir a cidade de Jerusalém, Deus explicou seus motivos para esse castigo. Ele citou entre os erros do povo a terra cheia de violência. Veja em Ezequiel 8, versículo 17. Na nossa sociedade, a violência descontrolada é lamentável. Enquanto os políticos prometem segurança nas ruas, a verdadeira solução será outra. Pais precisam ensinar seus filhos e cristãos precisam ensinar um ao outro sobre a necessidade de agir pacificamente no mundo repleto de crueldade. Quando Deus falou de derramar sangue inocente, Ele ajuntou a violência e a injustiça. Deus é perfeitamente justo e qualquer injustiça é uma rejeição do caráter dele. Veja que está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. A pessoa que condena o justo ou justifica o ímpio mostra injustiça e é abominável para o Senhor. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 15, você vai ver alguma coisa sobre esse assunto. Também em Provérbios 18, versículo 5. Meus amados, para evitar esta injustiça, devemos lembrar do conselho do sábio, lá em Provérbios 18, 17. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. O homem justo, meus amados, procura ouvir ambas as partes antes de julgar. Jesus disse em João 7, 24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Vejamos agora o coração que trama projetos iníquos. Os ímpios, meus queridos, eles tramam contra o justo. Há tanta injustiça no mundo que pessoas boas ficam desesperadas. Mas este quadro será invertido, meus amados. Salmos 37, versículo 12 ao 17 diz: trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. Então, meus queridos e amados irmãos e amigos, para entender melhor a atitude de Deus sobre o coração que trama projetos iníquos, leia Salmos, capítulo 50, versículo 16 ao 23. Este trecho mostra que até pessoas que dizem ser servos do Senhor e até as que ensinam a palavra de Deus podem ser culpadas desse pecado. Não adianta pregar a palavra de Deus e usar a mesma boca para difamar o seu irmão. Não deve condenar os ladrões e adúlteros com a boca enquanto participa dos mesmos pecados. Vejamos agora o que diz sobre os pés que se apressam a correr para o mal. Deus criou o homem para servir a Ele. Então devemos dedicar nossos corpos como sacrifícios vivos para fazer a vontade do nosso Criador e Redentor. Veja Romanos 12, versículo 1 e 2. Nesta lista de coisas que Deus aborrece, os primeiros 5 itens descrevem parte do corpo: olhos, língua, mãos, coração e pés. O pecado, irmãos, o pecado é um imã que atrai os ímpios. Quando a pessoa cede à tentação e corre para o pecado, ela é rejeitada por Deus. Salmos 34, versículo 16. Salomão, ele nos adverte sobre o perigo de entrar no caminho dos malfeitores. Provérbios 1, e versículo 15 e 16. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles,
guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. O verdadeiro discípulo, amados, o verdadeiro discípulo tem que aborrecer o mal e ser amigo do bem. Veja capítulo 8, versículo 13 de Provérbios. E também veja em Tito, capítulo 1 e o versículo 8. Esses conceitos exigem um novo modo de pensar. Deus não pede meramente que não pratiquemos o mal, mas que o aborreçamos. Ele não quer apenas que façamos o bem, mas que o consideremos nosso melhor amigo. Que desafio, hein? E agora veja o que a Bíblia diz sobre testemunha falsa que profere mentiras. 2 vezes nessa lista de 7 itens, Deus inclui a mentira. Não podemos exagerar a gravidade desse pecado. Deus é verdade e a mentira não vem dele. João 8:44. Veja lá. Mentiras não são brincadeiras, irmãos. Temos que aprender a falar a verdade, sempre e exclusivamente a verdade. Leia Efésios 4:25. E o que semeia contenda entre os irmãos? Mais uma vez, irmãos, encontramos nessa lista um pecado que envolve principalmente o uso errado da língua. Contendas são obras de maldizentes. Veja o que diz em Provérbios 26:20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Meu amado, infelizmente há pessoas neste mundo que se ocupam falando mal dos outros e semeando contendas. Deus detesta esse comportamento. Em Romanos capítulo 1 e versículo 29, ele inclui contendas entre os piores dos pecados. A soberba, amados, é uma das fontes das contendas que divide os irmãos. Veja o que diz Provérbios 13, versículo 10. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. E Provérbios 17 e versículo 19 afirma o mesmo fato. O que ama a contenda ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Então, meus queridos, contendas são fáceis de começar e difíceis de terminar. Como um pequeno buraco numa barragem facilmente sai do controle da pessoa. Uma pequena contenda cresce de tal maneira que ninguém consegue freá-la. Provérbios 17, versículo 14 diz: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rinchas. Irmãos, a melhor maneira de resolver uma briga é não começá-la. Durante muitos anos de casamento, eu tenho aprendido uma coisa importante. Quando amamos uma pessoa, procuramos evitar as coisas que ela não gosta. Quando Deus diz que detesta essas 7 coisas, está dizendo que as pessoas que o amam farão tudo para tirar todos esses pecados da própria vida. Que Deus nos ajude a viver livre das coisas que Ele abomina. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Que Deus vos abençoe. Você acabou de ouvir Momento de Reflexão com o pastor Lúcio Silva. Um oferecimento da obra missionária Missão Pentecostal Renovada e do projeto Força Especial Nordestina, trabalhando para a restauração social da cidadania nordestina.